Bom dia, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, mas antes nós vamos dar uma breve corrigida na atividade. Primeiro eu pedi para vocês citarem as vantagens e as desvantagens da reprodução assexuada e da reprodução sexuada. E aí, nos slides anteriores tinha uma tabelinha contendo essas informações. Na reprodução assexuada, as vantagens seriam a economia de energia e uma grande quantidade de descendentes, enquanto nas desvantagens seria o fato de não haver a variabilidade genética. Já na reprodução sexuada, as vantagens seriam a variabilidade genética, porque seriam dois indivíduos geneticamente com um material genético distinto, e as desvantagens seriam o gasto de energia, porque o indivíduo ia se deslocar em busca de parceiros, e a vulnerabilidade, porque a partir do momento em que ele se desloca, ele fica visível a predadores. Depois eu pedi para vocês diferenciarem fecundação interna e a fecundação externa. Na fecundação interna, os gametas eles são depositados no interior do corpo da fêmea, enquanto na externa, esses gametas eles são depositados no ambiente. Posteriormente, eu pedi para vocês diferenciarem fecundação cruzada e autofecundação. Na fecundação cruzada, os gametas masculinos vão fecundar os gametas femininos, dois indivíduos diferentes, um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. Já na autofecundação, o que iria ocorrer é o fato de um indivíduo, e esse indivíduo ia conter tanto o sistema reprodutor feminino quanto o masculino, e aí ele mesmo ia se autofecundar. Eu dei até o exemplo das minhocas. Depois eu pedi para vocês diferenciarem indivíduos dioicos e indivíduos monóicos. Os indivíduos dioicos são os indivíduos em que os sexos eles existem diferentes. Por exemplo, homem e mulher. Já nos indivíduos monóicos, tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino, tanto os gametas femininos quanto os gametas masculinos, eles vão se apresentar no mesmo indivíduo. Eu dei até o exemplo das minhocas. Aí nós temos também as lesmas. Aí vamos dar continuidade ao assunto, o desenvolvimento dos animais. Após a fecundação, vai iniciar o desenvolvimento do organismo. O zigoto ele vai sofrer algumas divisões mitóticas e o embrião ele vai ser formado. Os estágios iniciais de desenvolvimento podem ocorrer tanto dentro do corpo da mãe quanto fora. Quando esse desenvolvimento ele acontece fora do corpo da mãe, mas dentro de um ovo, nós vamos chamar esse indivíduo de ovíparo. E aí, como exemplo, nós temos as tartarugas e as galinhas, que são indivíduos ovíparos. Quando esse desenvolvimento ele acontece dentro do corpo da mãe, esse indivíduo ele vai ser chamado de vivíparo. Aí nós temos como exemplo a nossa espécie, a espécie do ser humano, Homo sapiens, e vários outros mamíferos. A maioria dos mamíferos eles são vivíparos, por exemplo, gato, cachorro, porco. Quando acontece dentro do corpo da mãe e dentro de um ovo, nós vamos chamar esse indivíduo de ovovivíparo. Indivíduos vivíparos e ovovivíparos, eles têm uma vantagem em relação aos indivíduos ovíparos, porque eles vão ter uma proteção maior dentro do corpo da mãe. E quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente lembra de metamorfose. O que é a metamorfose? É a transformação pela qual passam alguns animais que, no decorrer do seu processo de desenvolvimento, resulta numa forma e numa estrutura completamente diferente das iniciais. Essa metamorfose ela pode ser classificada em duas formas, que vai ser a metamorfose completa e a metamorfose incompleta. Na metamorfose completa, vão ocorrer mudanças claramente visíveis, uma vez que o estágio imaturo é completamente diferente do adulto. E aí nós temos como exemplo o desenvolvimento da borboleta, onde do ovo vai eclodir as larvas, que vai originar a pupa, essa pupa vai crescer, sofrer mudas e vai dar origem ao indivíduo adulto.
Essa muda, ela é uma espécie de troca de pele, só que aqui no caso vai ser a troca do exoesqueleto, é um esqueleto externo. Aí nós vamos ter também a metamorfose incompleta, onde as mudanças elas são graduais, ou seja, elas acontecem aos poucos e elas são quase imperceptíveis. Aí nós temos aqui o exemplo do percevejo, onde dos ovos vão eclodir já as formas jovens, e a gente pode ver aqui que não tem muita diferença das formas jovens para o adulto. E aí essas formas jovens, elas vão sofrer essas mudas, vão crescer e vão se tornar adultas. Vocês podem dar uma olhadinha no livro de vocês. Teremos também os indivíduos que não vão sofrer metamorfose de forma alguma, como é o exemplo da traça do livro. Do ovo já vai eclodir formas jovens, já vão nascer formas jovens, e essa forma jovem ela vai sofrer mudas, vai crescer e vai originar o adulto. E aqui no indivíduo adulto ele vai continuar sofrendo mudas, vai continuar trocando de exoesqueleto. Aí nós também temos o cuidado parental, que é algo importante para garantir o sucesso dos indivíduos. Cuidado parental é todo o comportamento materno ou paterno de cuidado com a prole, até que ela alcance a independência física. Esse cuidado parental ele vai garantir a sobrevivência da prole e, consequentemente, o sucesso reprodutivo da espécie. Ele vai ocorrer tanto em invertebrados como em invertebrados, e aí nós temos o exemplo aqui do peixe Opistognathus aurifrons, onde o macho ele carrega os ovos na sua cavidade bucal até o momento da eclosão, e o que acaba protegendo esses ovos de predadores. Temos também o caso da andorinha de sobre branco, a Tachineta leucorrhoa, e aqui no caso vai ser o macho e a fêmea que vão exibir esse comportamento de cuidado parental. Os dois eles vão fazer a manutenção e a proteção do ninho e também vão providenciar o alimento dos filhos. Temos também as espécies que não vão exibir cuidado parental, e a gente viu que o cuidado parental ele protege os ovos, a prole, de ataques de predadores. E quando não existe esse cuidado parental, os indivíduos eles vão colocar uma grande quantidade de ovos a fim de garantir que o mínimo sobreviva. Mas dessa enorme quantidade de ovos, a sobrevivência vai ser muito baixa. Por exemplo, de 1.000 indivíduos, apenas 20 vai crescer, vai se desenvolver e vai chegar à maturidade, podendo reiniciar o ciclo da reprodução. E aqui eu deixei algumas perguntinhas para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me enviar mensagem, tá? Boa atividade, tenha um bom dia.